Aos 62 anos, Demi Moore finalmente quebra o silêncio sobre seu relacionamento com Ashton Kutcher, deixando todos atônitos. Ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado, e eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. A atriz abriu-se sobre o conturbado casamento com o ator, revelando detalhes surpreendentes. O que parecia ser um conto de fadas moderno escondia traições, inseguranças e um desgaste emocional profundo. As revelações de Demi podem transformar completamente a percepção pública sobre Kutcher, mas o que realmente aconteceu nos bastidores desse casamento que foi tão comentado, como a diferença de idade afetou a relação, e talvez o mais importante, o que fez com que ela demorasse tanto para revelar sua verdade. Hoje, vamos explorar os altos e baixos dessa história, das paixões intensas às feridas que ainda permanecem abertas, com uma análise da doutora Ana Beatriz Barbosa sobre relacionamentos tóxicos e questões emocionais, que nos ajudarão a entender melhor toda a complexidade desse enredo. Fique conosco até o final, porque as revelações são de tirar o fôlego. Se você acha que já sabe tudo sobre esse casal, prepare-se para descobrir a verdade que Demi trouxe à tona e como isso pode mudar a forma como vemos Ashton Kutcher. Já deixe seu like, porque isso vai ser um grande marco. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Demi Moore e Ashton Kutcher se conheceram em 2003 e logo sentiram uma atração mútua. Ela, uma estrela consolidada de Hollywood, e ele, um ator em ascensão, estabeleceram uma conexão imediata. Apesar da diferença de idade de 15 anos, a química entre os dois era inegável. Demi, com 41 anos na época, sentiu uma renovação em sua vida amorosa, enquanto Ashton, com apenas 26 anos, se encantou pela maturidade e elegância de sua parceira. Todo mundo já se apaixonou um dia e já percebeu o seguinte: paixão é um estado alterado de nível de consciência. Por quê? Porque a paixão, ela é algo que toma o seu cérebro de uma tal maneira que você fica totalmente escravizado em relação às emoções. E as emoções que sempre estão voltadas para alguém, que a gente chama do objeto da paixão. A paixão é, antes de tudo, um estado agudo de dependência. A pessoa entra numa necessidade de estar com o outro, de ver o outro, de falar com o outro e de controlar o outro. Como se o outro saísse da sua vida, ele fosse até morrer. A mídia e o público ficaram surpresos e muitos questionaram a sinceridade do relacionamento, suspeitando que Ashton estivesse apenas buscando a fama de Demi. No entanto, para o casal, a conexão parecia verdadeira. Você acreditava na sinceridade de Kutcher nesse relacionamento? Comente abaixo e não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Enfim, continuando, Ashton entrou na vida de Demi como um sopro de ar fresco, trazendo energia, juventude e bom humor para alguém que já havia passado por desafios pessoais e seus primeiros anos de um casamento aparentemente feliz. O casal oficializou a união em 24 de setembro de 2005, em uma cerimônia íntima, com a presença de várias celebridades. Entre os convidados estava Bruce Willis, ex-marido de Demi e pai de suas 3 filhas, Homer, Scout e Tallulah. Essa harmonia familiar foi amplamente vista pelo público, e Demi e Ashton rapidamente se tornaram um dos casais mais comentados de Hollywood. Os primeiros anos de casamento foram marcados por um clima de conto de fadas, com Demi se sentindo revigorada ao lado de Ashton. Ele, por sua vez, abraçou o papel de padrasto das filhas de Demi com facilidade. Juntos, tornaram-se um símbolo de um amor moderno e improvável. A paixão pode ser definida como um estado de dependência tal qual uma dependência de alguma droga. Por quê? Porque qualquer apaixonado é como um drogado. Defende sua droga inevitavelmente. Quantos amigos da gente já não se apaixonou por alguém que a gente estava vendo na cara que não era uma pessoa bacana, que era uma pessoa que traria problemas ou uma pessoa dissimulada, manipuladora, e aquele amigo insistia em dizer que aquela mulher ou aquele homem
era a melhor pessoa do mundo, que a gente estava sendo injusto, que a gente estava falando sem saber e cortava a amizade mesmo. No entanto, por trás dessa imagem de felicidade surgiram desafios. Demi desejava expandir a família e engravidou de Ashton, mas por volta do 6º mês de gestação, o casal sofreu uma grande tragédia. Demi teve um aborto espontâneo. O sonho de ter um filho juntos se desfez e a dor da perda afetou profundamente o relacionamento deles. Tive 2 casamentos e acabaram porque não pôde ter o filho. Não, eu não pude. Mas assim, tanto que eu fiz inseminação artificial, eu sempre perdia de 2º para 3º mês, tá? Fiz 2. Não fiz a 3ª porque eu sabia que pela bomba de hormônio que se tomava, eu podia desenvolver um câncer. Demi Moore e Ashton Kutcher foram pioneiros no uso das redes sociais para exibir seu relacionamento, aproveitando a ascensão do Twitter para compartilhar momentos íntimos, fotos românticas e declarações de amor com seus milhões de seguidores. O público acompanhava suas viagens, brincadeiras e jantares em família, acreditando estar diante de um casal moderno e apaixonado. Contudo, essa exposição também trouxe suas vulnerabilidades. A pressão para manter a imagem de um casamento perfeito acabou sobrecarregando Demi, que já lidava com inseguranças e traumas do passado. E não é isso, gente. Uma relação não é para você expor, não é para você ter uma identidade, não é para você existir na sociedade. Você tem que existir independente de qualquer pessoa. Porque olha só, olha que interessante, a gente nasce sozinho e a gente vai morrer sozinho. Não tem como. Enquanto os fãs viam um casal feliz e unido dentro de casa, as fissuras começavam a surgir. Ashton, jovem e no auge da fama, começou a se afastar emocionalmente. Ele se dedicava a novos projetos, enquanto Demi tentava segurar as pontas no casamento. O uso das redes sociais, que antes servia para fortalecer o vínculo entre eles, passou a mascarar a realidade difícil que enfrentavam. O amor, que parecia imbatível, estava se desintegrando. A questão é se a gente perdeu os valores que foram motivador da parceria. Só isso pode acabar uma relação. De fato, as parcerias acabam quando acabam os motivos que fizeram ela existir. O que veio a seguir chocou o mundo, e as revelações de Demi Moore sobre esse período de sua vida mostraram que a verdade era muito mais complexa do que qualquer post poderia sugerir. A mudança de posição de Demi em Hollywood foi um reflexo das dificuldades que enfrentava. Ao longo dos anos, sua carreira começou a desacelerar, e a indústria, que antes a adorava, agora preferia rostos mais jovens. Aos olhos do público, ela ainda era deslumbrante, mas internamente, Demi se via tomada por um medo crescente de se tornar irrelevante. Ao lado de Ashton, um ator jovem e em ascensão, essa insegurança se intensificou. Enquanto ele conquistava papéis importantes e expandia sua influência, Demi sentia que sua carreira estava estagnada. A diferença de idade, que no início parecia ser um detalhe sem importância, começou a se tornar um peso. A indústria e o público constantemente lembravam que ela estava envelhecendo ao lado de um marido que ainda tinha muitas oportunidades pela frente. Demi tentou combater o passar do tempo com procedimentos estéticos, dietas rigorosas e uma obsessão pela juventude, mas nada parecia suficiente. Eu acho assim, a intervenção cirúrgica externa da vaidade, ela tem que ser a cereja do bolo. Ela tem que ser assim, quando você já está bem com você, quando o basicão tá legal, você tá fazendo o que você nasceu para fazer. Você entrou em sintonia com você. Você tá sabendo escolher quais são as pessoas que te fazem bem, separando as pessoas que não te fazem bem. Nesse momento, mexer um pouquinho ali ou aqui é bacana. Porque você vai olhar no espelho e vai falar assim: poxa, eu também tô bonita por fora, né? Aí cria uma harmonia. O medo da rejeição e da solidão passou a consumir sua mente, levando o casamento a seguir direções opostas, com prioridades cada vez mais divergentes. No começo, Demi e Ashton pareciam estar completamente em sintonia, mas com o passar dos anos, suas prioridades começaram a se distanciar. Demi já havia vivido os altos e baixos da fama, enquanto Ashton ainda estava solidificando seu espaço na indústria. Ele queria explorar novas oportunidades, se arriscar e expandir sua influência, enquanto ela buscava estabilidade, segurança e um ambiente mais tranquilo. Então, muito provavelmente, essa pessoa perdeu o que denominava um amor e não está conseguindo lidar com isso. Provavelmente, essa pessoa tinha muito mais uma dependência afetiva do que um amor de verdade.
Porque assim, o que é a dependência afetiva? É você realmente acreditar que você não existe sem uma outra pessoa. Então você faz tudo para não perder aquela pessoa. Em geral, você controla a pessoa, você tenta agradar o tempo todo, você tenta fiscalizar, como se você tivesse sempre ameaçado por alguém chegar e levar aquela pessoa. Ashton se envolveu cada vez mais em novos projetos, não apenas na atuação, mas também no mundo dos negócios, tecnologia e entretenimento digital. Ele se tornou uma figura importante no Vale do Silício, fez parcerias milionárias e, aos poucos, sua vida começou a se concentrar no crescimento profissional. Isso levou ao afastamento do casal. Demi sentia que estava ficando para trás e a sensação de desconexão só aumentava com cada viagem de negócios de Ashton, com cada novo projeto e com as noites em que ele estava rodeado por jovens empreendedores e estrelas em ascensão. Enquanto ele estava em um ritmo acelerado, ela se agarrava ao que restava do casamento. A frustração de Demi aumentava à medida que Ashton desejava aventura, inovação e novos desafios, enquanto ela queria estabilidade, amor e um lar. O que antes parecia ser uma dinâmica complementar, agora se transformava em um abismo crescente entre os dois. O casal, que antes parecia inseparável, começou a viver vidas paralelas. A insegurança de Demi e a ascensão meteórica de Ashton criaram uma combinação explosiva. O casamento, que no início era considerado um exemplo de amor moderno, começou a rachar por dentro. Demi tentava se encaixar no mundo agitado de Ashton, mas suas tentativas pareciam cada vez mais em vão. Ashton, por sua vez, sentia-se sufocado pela constante necessidade de validação de sua esposa. O distanciamento emocional entre Demi e Ashton tornou-se inevitável. O casal, que antes compartilhava tudo nas redes sociais, passou a aparecer menos juntos. O brilho nos olhos de Demi foi substituído por um olhar vazio, enquanto o sorriso espontâneo de Ashton tornou-se mecânico. O relacionamento, que já foi repleto de paixão e admiração, estava à beira do colapso. O que aconteceu a seguir chocou o mundo, e as ações de Ashton deixaram cicatrizes profundas em Demi. O casamento, que parecia imbatível, estava prestes a desmoronar, e a verdade por trás disso seria mais dolorosa do que qualquer um poderia imaginar, e as coisas estavam prestes a piorar ainda mais. Se você acha que já ouviu tudo sobre essa história, prepare-se para as revelações mais chocantes. Já deixe seu like e se inscreva no canal, pois agora vamos explorar os momentos mais sombrios desse casamento. Demi, com o sonho de ser mãe novamente, iniciou tratamentos de fertilização in vitro, se submetendo a procedimentos dolorosos e emocionalmente desgastantes. Durante muito tempo eu sempre baseei nisso, tipo assim, se eu tivesse um filho, papapá. Hoje em dia não sinto falta. A vida me deu tantas outras coisas que hoje eu me sinto até ingrata de chegar e falar, mas eu queria ter tido filho. E eu liberei. Eu achei que eu não podia deixar homens que queriam ser pais. E por mim, era por mim, eu sabia que era comigo. Então eu fiz questão de liberar. Mesmo após a tragédia do aborto espontâneo, ela tentava encontrar uma nova chance. Mas o corpo já não respondia da mesma forma, e as tentativas falhavam uma após a outra. Cada negativo nos exames era um golpe na autoestima de Demi, e o tempo, que antes parecia ser um aliado, agora parecia gritar: você não pode mais ser mãe. A pressão emocional se tornava insuportável, e a sensação de fracasso a consumia. Enquanto isso, Ashton parecia cada vez mais distante. Para ele, a vida continuava, enquanto para Demi, a vida havia parado no momento em que perdeu o bebê. O casal, que um dia sorriu para as câmeras e compartilhou momentos felizes, agora vivia sob um silêncio carregado de dor e ressentimento. A tragédia do aborto espontâneo foi apenas o início do fim. Demi nunca mais seria a mesma, e o casamento com Ashton estava à beira do colapso. O pior, no entanto, ainda estava por vir. Quando o relacionamento começou a se desgastar, Ashton fez uma sugestão ousada na tentativa de reacender a chama. Ele sugeriu que os dois experimentassem ter trios sexuais. Para muitos, isso poderia parecer um pedido estranho, mas para Demi, que já se sentia insegura e com medo de perder o marido, essa sugestão soou como um ultimato silencioso.
quando começa a inventar muito, tem alguma coisa errada. Tá faltando. Era pra ser bom o basiquinho. Eu acho que feijão com arroz sempre vai resolver. Demi não queria decepcionar Ashton. Ela temia que, se não fosse capaz de lhe oferecer o que ele buscava dentro do casamento, ele procuraria fora aquilo que já não encontrava entre eles. Por isso, contra seus próprios sentimentos e instintos, ela aceitou a proposta. Acreditava que essa experiência poderia trazer algo novo e excitante, algo que os unisse novamente. Talvez, se fosse isso o que Ashton quisesse, isso poderia fortalecer o relacionamento. No entanto, a realidade foi brutal. O que deveria ser uma solução se transformou em um golpe devastador na autoestima de Demi. Cada experiência a fazia se sentir menos especial, menos desejada. Não era amor, era um esforço desesperado para salvar algo que já estava se desfazendo. A fidelidade, quando você se propõe a ser fiel a alguém, não é uma questão de ser fiel só em corpo. Não é claro. A fidelidade é mais do que isso. É ser fiel a parceria, a valores. Então, quando quebra tudo isso. Não dá pra separar. A aceitação de Ashton veio a um custo emocional alto, angústia e solidão. Demi nunca imaginou que, ao tentar agradá-lo, acabaria se sentindo ainda mais sozinha. Cada encontro a deixava com um vazio maior. E enquanto Ashton parecia se divertir, ela se distanciava ainda mais do homem que um dia a amou. O que começou como uma tentativa de salvar o casamento, acabou se tornando uma armadilha emocional. Demi percebeu que, ao permitir esses encontros, estava abrindo um espaço no relacionamento que não conseguiria preencher. O casamento, já fragilizado, se tornava ainda mais inseguro e agora ela se sentia substituível. Em vez de aproximá-los, os trios apenas destacaram a distância emocional entre os dois. O peso dessa decisão começou a sufocá-la e a tristeza tomou conta de Demi, que, já fragilizada pela perda do bebê e suas inseguranças relacionadas ao envelhecimento, se viu perdida em um casamento onde não reconhecia mais seu lugar. O homem que um dia a fez se sentir viva, agora era a fonte de sua maior dor. Em 2011, quando o casal completava 6 anos de casamento, Ashton foi flagrado traindo Demi com uma jovem chamada Sarah Leal. A traição aconteceu em uma festa em San Diego e logo se espalhou pelos tabloides. Para Demi, foi um choque não só pela infidelidade, mas pelo fato de que tudo aconteceu de forma pública e humilhante. Eu já vi várias pessoas, quando desmancham uma relação, falar assim: eu preferia que ele tivesse morrido. Eu preferia que ela tivesse morrido. Eu acho graça, porque não é isso. É claro que ela não queria que tivesse morrido. Até porque quando uma pessoa tá ainda nessa vibe, né, ela ainda quer essa pessoa, né? Ela não queria presenciar que a pessoa está com outra. O mundo inteiro soube antes mesmo que ela pudesse processar o que estava acontecendo. A dor da traição foi esmagadora e a imagem de Ashton nos braços de outra mulher a perseguiu por muito tempo. Esse foi o golpe final para o casamento de Demi e Ashton. Já emocionalmente devastada, ela não tinha mais dúvidas de que o casamento estava acabado. Ela tentou se manter firme, mas a dor era insuportável. A mulher que já fora uma das maiores estrelas de Hollywood agora se via quebrada, rejeitada e humilhada diante do mundo. Demi e Ashton pareciam ter tudo: amor, sintonia e uma família moderna. Mas será que toda essa felicidade não passava de uma fachada? Você já suspeitava que algo estava errado nesse relacionamento? Comente abaixo sua opinião. O anúncio da separação aconteceu em 2011 e o divórcio foi finalizado em 2013. Em 2011, a relação que parecia ser a definição do amor moderno chegou ao fim. O anúncio da separação de Demi Moore e Ashton Kutcher não foi uma surpresa para aqueles que acompanhavam o casal de perto, mas ainda assim abalou o mundo. Era o fim de um casamento que por anos foi visto como símbolo de modernidade e amor improvável. A mídia, que havia se apaixonado pela história do casal, agora estava repleta de manchetes sensacionalistas sobre a traição de Ashton e a dor de Demi. A separação foi uma decisão dolorosa, mas inevitável.
instável. Demi, após anos de sofrimento, finalmente aceitou que o casamento havia chegado ao fim. O divórcio não significava apenas o fim de uma união legal, mas também o fim de um sonho que ela havia cultivado com tanto carinho. Ela havia investido tanto em Ashton e na ideia de formar uma família com ele, e agora ele se tornava uma lembrança amarga do que ela havia perdido. Embora o anúncio tenha ocorrido em 2011, o processo legal foi longo e desgastante. A batalha judicial só foi finalizada em 2013, mas o impacto emocional na vida de Demi foi profundo. O divórcio não era apenas o encerramento jurídico de um casamento, mas o fechamento de um capítulo crucial na sua vida pessoal e emocional. Demi estava quebrada e precisava encontrar uma maneira de se reconstruir. A batalha contra o vício e o colapso de saúde vieram logo após o anúncio da separação. Em 2012, ela se viu imersa em uma espiral de autodestruição. O impacto emocional da perda, somado à constante pressão da mídia e ao desgaste do relacionamento com Ashton, a levou a um colapso físico e mental. Demi recorreu ao uso de substâncias para tentar lidar com a dor. O alcoolismo, que ela havia enfrentado durante sua juventude, voltou com força. Remédios e outras drogas passaram a ser uma forma de lidar com a tristeza e frustração que se acumulavam a cada dia. Porém, em vez de aliviar a dor, os vícios a afundaram ainda mais. Todo vício ou toda compulsão esconde algum vazio. Ela perdeu o controle de sua vida e da sua saúde e mais uma vez se viu sozinha, cercada pelas sombras que ela mesma havia criado. Em janeiro de 2012, Demi foi hospitalizada após uma crise relacionada ao abuso de substâncias. Esse momento marcou um ponto de ruptura para Demi. A imagem de uma mulher forte e bem-sucedida desmoronou diante de uma luta interna que ela não conseguia mais controlar. O colapso físico refletiu uma devastação emocional profunda. Demi estava à beira do abismo e a ajuda que ela tanto precisava parecia estar além do alcance. Nos meses seguintes, ela passou por intensos períodos de internações em clínicas de reabilitação, tentando restaurar sua saúde e recuperar a estabilidade emocional. A luta contra o vício foi árdua e cheia de obstáculos. Ela sabia que precisava mudar, mas os demônios internos pareciam insuperáveis. Após anos de sofrimento, Demi percebeu que havia apenas um caminho para seguir em frente: a recuperação. O divórcio, a traição de Ashton Kutcher, o colapso emocional e o afastamento das filhas a levaram ao fundo do poço. A dependência de substâncias e a dor da rejeição a consumiam. Porém, no meio de tanta escuridão, ela encontrou uma luz de esperança. Demi tomou a decisão mais difícil e corajosa de sua vida: procurar ajuda profissional. Ela sabia que não poderia mais continuar naquele ciclo autodestrutivo. Em um ato de rendição e força, ela entrou em uma clínica de reabilitação. O processo não foi fácil. Lidar com os traumas do passado exigia uma coragem que ela até então não sabia que possuía. Nos primeiros dias, a abstinência foi brutal. Seu corpo e mente estavam acostumados a anestesiar a dor com substâncias, e agora ela teria que enfrentá-la de frente. E aí... O vício não vem do nada. Eu não tô bem em tudo e vou me viciar em alguma coisa. Não, tem um buraco que você não visita. Tá. Tem um buraco que é aquela... Sabe aquela coisa que é quando a gente olha pro abismo, o abismo olha pra gente, mas eu já acho que é o contrário. Quando a gente olha pro abismo e a gente descobre o que eu faço pra não cair nesse abismo, Tem aquela vozinha. a gente dá o pulo. Aí é a mola que faz a gente ir pra frente. Pouco a pouco, Demi começou a recuperar a clareza. A reabilitação não se limitava ao vício, era uma jornada de autodescoberta. Ela mergulhou em terapias intensivas, revisitou suas dores mais profundas e, principalmente, aprendeu a se perdoar. O caminho foi longo, mas pela primeira vez em anos, Demi começou a acreditar que poderia encontrar a paz novamente. Mais do que salvar sua carreira ou sua imagem pública, ela queria salvar a si mesma. Um dos maiores desafios para Demi foi a reconstrução dos laços com suas filhas. O afastamento de Homer, Scout e Tallulah foi uma das maiores dores em sua vida. Por anos, suas filhas haviam sido seu porto seguro, mas seu comportamento instável e o vício as afastaram. Para Demi, a reabilitação não significava apenas deixar as substâncias para trás, mas também recuperar as pessoas
pessoas que mais amava. Ela sabia que reconquistar a confiança das filhas seria um processo lento. Não bastava apenas pedir desculpas, ela precisava provar dia após dia que havia mudado. Demi começou a dar pequenos passos em direção a elas, respeitando seus limites, mas sempre deixando claro que estava disposta a lutar pela relação. No começo, houve resistência. As filhas não queriam se machucar novamente, mas, conforme viam sua mãe se manter firme em sua recuperação, começaram a abrir espaço para o perdão. Aos poucos, a comunicação foi restabelecida e momentos que antes eram dolorosos começaram a se transformar em reconexões. O amor entre mãe e filhas nunca desapareceu, mas havia sido obscurecido por anos de sofrimento. Agora, com Demi mais forte e presente, elas puderam reconstruir essa relação. As memórias dolorosas ainda existiam, mas agora eram acompanhadas de um novo capítulo, um recomeço baseado no amor, compreensão e superação. A jornada de cura de Demi Moore teve um dos momentos mais marcantes no programa Red Table Talk, apresentado por Jada Pinkett Smith. No episódio, Demi e suas filhas Homer e Tallulah se sentaram para uma conversa franca sobre o passado, os erros, as dores e o processo de reconciliação. Diante das câmeras, mas em um ambiente íntimo e emocionalmente carregado, Demi Moore abriu seu coração como nunca antes. Ela falou sobre o impacto que o vício teve em sua vida e principalmente no relacionamento com suas filhas. Assumiu suas falhas, reconheceu suas ausências e expressou sua profunda gratidão por ter recebido uma segunda chance com elas. As filhas, por sua vez, compartilharam suas próprias dores, contaram como foi crescer vendo a mãe se perder em meio ao sofrimento e como, por mais que a amassem, precisaram se afastar para se proteger, mas também falaram sobre o orgulho que sentiam ao vê-la lutar e renascer. O episódio foi um marco não apenas para Demi e suas filhas, mas para milhares de pessoas que assistiram e se identificaram com a dor e a resiliência daquela família. A mensagem foi clara: o passado não pode ser mudado, mas a cura é possível. O amor, quando verdadeiro, pode superar até mesmo as feridas mais profundas. Demi Moore não apenas sobreviveu aos momentos mais difíceis de sua vida, mas também encontrou um novo propósito. Sua história, marcada por altos e baixos, tornou-se um exemplo de força e transformação. Agora, com sua sobriedade restaurada, a reconciliação com suas filhas e uma nova perspectiva sobre a vida, ela segue mais forte do que nunca, provando que sempre há esperança para recomeçar. Antes de Demi Moore se tornar um dos maiores nomes de Hollywood, sua vida foi marcada por desafios que moldaram sua força e resiliência. Nascida em 1962, Demi cresceu em um ambiente caótico e instável. Sua infância foi dominada pelo alcoolismo dos pais, mudanças constantes e discussões violentas, deixando marcas profundas em sua psique. Seu pai biológico a abandonou antes mesmo de ela nascer, e sua mãe, Virginia, se casou com Dan, um homem que, embora tentasse assumir o papel de pai, também lutava contra o alcoolismo e problemas financeiros. A família de Demi viveu em constante movimento, mudando de cidade repetidamente, o que impediu Demi de criar raízes ou sentir um senso de estabilidade. As brigas entre sua mãe e seu padrasto eram frequentes e muitas vezes assustadoras. O lar, que deveria ser um refúgio, era na verdade um campo de batalha emocional. A instabilidade forçou Demi a amadurecer cedo demais, aprendendo que, para sobreviver, precisava ser forte. No entanto, as cicatrizes emocionais dessa infância turbulenta a acompanharam por muitos anos, refletindo-se em sua vida adulta e relacionamentos. Apesar do ambiente difícil, Demi encontrou uma válvula de escape na arte. Ainda adolescente, ela decidiu seguir carreira como atriz, mas o caminho para o sucesso não foi fácil. Além da falta de apoio familiar, Demi enfrentava um grande obstáculo: a dislexia. Na escola, sempre teve dificuldades para ler e compreender textos, o que a fazia sentir-se inferior e constantemente fora do lugar. Bem ali na infância, eu sabia que tinha potencial, mas eu não sabia como aplicá-lo. Escrevia muito errado, porque a dislexia, eu trocava as letras. Então, meu pai, professor de português, era muito fofinho, que ele dizia assim: minha filha, ainda bem que você não vai ser escritora, que você comete muitos erros. Quando começou a fazer testes para a televisão, sua dislexia se tornou um problema ainda maior. Memorizar roteiros era um desafio imenso, e a pressão para decorar falas rapidamente quase a fez desistir, mas Demi era persistente. Em 1982, aos 19 anos, conseguiu sua primeira grande oportunidade na novela General Hospital, interpretando
tornando Jack Templeton uma jornalista determinada. Ela começou a ganhar visibilidade, mas nos bastidores a luta continuava. O medo de errar, a insegurança com a leitura e a pressão para se provar atormentavam-na. Mesmo assim, Demi se recusou a deixar suas dificuldades definirem seu destino. Ela encontrou métodos para contornar a dislexia e se tornou uma estudiosa incansável do ofício de atuar. Essa perseverança seria essencial para sua ascensão meteórica em Hollywood. Durante os anos 80, enquanto sua carreira estava em ascensão, Demi Moore travava uma batalha silenciosa contra o vício, o estilo de vida de festas, o uso excessivo de álcool e drogas e a autodestruição começaram a ameaçar sua carreira antes mesmo de ela decolar. O ponto de virada aconteceu durante as filmagens de St. Elmo's Fire, um filme que catapultaria Demi para o estrelato. Já reconhecida por seu talento e carisma, ela estava prestes a consolidar sua posição como uma das grandes estrelas de Hollywood, mas seu comportamento errático nos bastidores estava preocupando o diretor Joel Schumacher. Schumacher viu o enorme potencial de Demi, mas também percebeu que ela estava se auto-sabotando. Foi então que ele tomou uma decisão drástica. Demi só poderia continuar no filme se buscasse tratamento. Esse ultimato foi um choque para a jovem atriz. Pela primeira vez, alguém colocou sua carreira e sua vida em suas mãos, forçando-a a encarar suas escolhas e suas consequências. Diante da possibilidade de perder tudo o que havia conquistado, Demi aceitou a condição e entrou em reabilitação, dando um passo crucial para mudar o rumo de sua vida e carreira. Essa decisão foi um divisor de águas, marcando o começo de sua jornada para a recuperação e, eventualmente, seu renascimento como uma das figuras mais respeitadas e admiradas de Hollywood. A experiência de reabilitação foi um ponto de virada crucial na vida de Demi Moore. Ela começou a enxergar seus padrões destrutivos, reconhecendo os traumas e as escolhas autossabotadoras que marcaram sua jornada até então. Decidida a mudar, Demi passou a trilhar um caminho de autoconhecimento e recuperação, o que não apenas salvou sua vida, mas também abriu as portas para um dos maiores sucessos de sua carreira. Após sua recuperação, Demi voltou com força total à indústria cinematográfica e em 1990, o papel de Molly Gentry em Ghost, Do Outro Lado da Vida, foi o que realmente catapultou sua carreira para o estrelato global. O filme se tornou um fenômeno de bilheteria e a interpretação de Demi foi aplaudida pela crítica e pelo público. Sua performance, particularmente na cena icônica da roda de oleiro ao som de Unchained Melody, ficou gravada na memória dos fãs e se tornou um dos momentos mais inesquecíveis do cinema. Ghost consolidou Demi Moore como uma das maiores atrizes de sua geração. O sucesso de Ghost foi apenas o começo. Ela rapidamente se tornou uma das atrizes mais requisitadas de Hollywood, participando de filmes como Proposta Indecente, Assédio Sexual e Até o Limite da Honra, solidificando ainda mais sua posição como uma estrela de primeira grandeza. Não demorou muito para que ela se tornasse uma das atrizes mais bem pagas da indústria, mas o preço da fama não veio sem desafios. As pressões da indústria, o julgamento constante da mídia e principalmente seus próprios demônios internos não desapareceram com o sucesso. Embora Demi Moore tenha alcançado o topo de sua carreira, ela ainda teria de enfrentar muitas batalhas, especialmente no que se referia ao seu bem-estar emocional e psicológico. O que parecia ser a realização de um sonho, na realidade era também o palco de um constante confronto com as suas próprias inseguranças. A história de Demi Moore, desde uma infância marcada por instabilidade e dificuldades até sua ascensão como uma das maiores estrelas de Hollywood, é um testemunho de resiliência. Ela provou que, apesar das adversidades, é possível reescrever a própria história. No entanto, como a vida lhe ensinou de maneira difícil, o verdadeiro desafio não era apenas alcançar o sucesso, mas manter-se fiel a si mesma em meio a ele. A história de Demi e Ashton Kutcher é um lembrete de que nem tudo o que reluz é ouro. Por anos, o casal manteve a imagem de um amor perfeito, sendo um dos casais mais admirados da mídia. Contudo, por trás das câmeras, Demi enfrentava inseguranças profundas, traições e uma batalha interna devastadora que a consumia. Apesar de tudo, ela não apenas sobreviveu a esses desafios, mas renasceu. Sua jornada de superação não foi fácil, mas ela provou que, mesmo após as quedas mais dolorosas, é possível encontrar um caminho de volta à felicidade e à paz interior. Agora, com sua verdade exposta,
uma nova questão surge. Qual será a resposta de Ashton Kutcher? Ele vai se pronunciar sobre tudo o que aconteceu ou permanecerá em silêncio, permitindo que as especulações continuem crescendo? Se você acha que já sabe tudo sobre essa história, espere até ver os próximos capítulos. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Será que Ashton foi o vilão dessa relação ou há mais na história do que Demi revelou? E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Enfim, gostaria de fazer um agradecimento super especial para a nossa assinante Premium do canal, Antônia Monteiro, que acaba de atingir o nível Platinum e completou 2 meses como nossa assinante. Muito obrigado! Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. Não deixe de acessar e maratonar a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.